Olá, tudo bem? Para você que não me conhece, muito prazer, eu me chamo João Paulo e esse aqui é o canal Salve da Rodada, o canal que fala sempre sobre um assunto do futebol no Brasil e no mundo. Não é inscrito no canal? Após esse vídeo, deixe lá o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações para sempre receber as novidades do canal Salve da Rodada. Hoje eu falarei dos campeonatos Carioca, Mineiro, Paulista, só que hoje, minha gente, eu não estarei sozinho. Tenho aqui um convidado muito especial, é o Miguel, é o meu primo, que já vai aparecer aqui agora. Olá, Olá, Miguel, tudo bom? Boa noite. tudo bom? Por favor, dê uma saudação aí para o público do Salve da Rodada. Saudação, inscritos no canal do meu primo. Se vocês puderem deixar o joinha e se inscrever no canal, ajuda ele a fluir o canal. Hoje vamos falar sobre as notícias de principais campeonatos e as curiosidades. No caso, vamos comentar, né, Miguel, sobre uma informação importante, por exemplo, a vitória do Atlético sobre o Atlético, por exemplo, pode chegar mais pra frente, Miguel, a vitória do Atlético sobre o Atlético por 1-0, o Hulk acabou perdendo uma penalidade máxima, que poderia ter empatado esse jogo em 1-1, o América Mineiro, surpreendentemente, venceu o Cruzeiro por 2-0, é uma equipe forte de Minas, né? Sim. Será que ela ameaça pro Campeonato Brasileiro? Olha, eu acho que vai ser... esses times estão se reforçando bem. Tem alguns gigantes que não estão se reforçando tão bem, os pequenos estão se reforçando. E vamos ver, porque o Campeonato Brasileiro é uma grande surpresa. Entendi. No caso da questão do Campeonato Carioca, temos a ausência do Botafogo, né? A classificação surpreendente do Volta Redonda, que vem se mostrando como a quinta força do futebol carioca e que no seu confronto do primeiro contra o quarto colocado, no jogo de ida, no Raulino de Oliveira, venceu o Fluminense por 2-1. Sim, sim. E também o Flamengo, no duelo do segundo contra o terceiro colocado, acabou vencendo por 3-2. Vitórias dos piores colocados nas semifinais para decidir quem será o campeão carioca, né, Miguel? Eu achei que o Volta Redonda mereceu muito ser classificado, porque vem fazendo uma campanha boa com o Lelê, né, que é o artilheiro do campeonato, que vai ser transferido para o Fluminense, e que o Vasco queria pegar o Lelê, mas ele preferiu ir para o Fluminense. Eu acho que o Volta Redonda ele está fazendo uma boa campanha e merecidamente ir para a final e até ser campeão. Se eu sou tricolor, eu quero que meu time passe, mas se o Volta Redonda passar, eu vou ficar vou ficar muito feliz sobre... Para o tricolor do Vale do Aço. Sim, sim. A verdade é que o time do Volta Redonda há um bom tempo vem se mostrando como o grande dentre os pequenos, né? Esse posto durante muito tempo foi ocupado pelo América, que era o quinto time, né, de cada carioca, né, torcedor dos clubes aqui do Rio de Janeiro. E hoje esse posto é ocupado pelo Volta Redonda, que é uma curiosidade, é o único clube das 3 primeiras divisões do futebol brasileiro, que é o único clube do Rio de Janeiro que não é grande e que está numa das 3 primeiras divisões do Campeonato Brasileiro. Disputa a Série C do Campeonato Brasileiro há algumas temporadas, vem se mantendo algumas campanhas boas, outras nem tanto, mas vem se configurando como uma excelente equipe aqui no cenário do futebol carioca. Já teve alguns artilheiros em outras ocasiões e agora o Lelê com 13 gols. Ele que pertence ao Itaboraí, está emprestado ao Volta Redonda, e após o final do Campeonato Brasileiro, do Campeonato Carioca, desculpe, ele irá disputar o Campeonato Brasileiro pelo Fluminense, assim como a Taça Libertadores da América, caso ele seja inscrito. Outra informação importante sobre o Lelê, não sei se você soube, que ele não disputa a Copa do Brasil pelo Fluminense, já que ele já jogou uma partida pelo Volta Redonda. Ele foi inscrito na Copa do Brasil atuando pelo Tricolor de Aço. O outro assunto interessante é a questão do Campeonato Paulista, campeonato que acabou a sua fase de grupos, né? Eram 4 grupos, né? E os times do mesmo grupo não se enfrentavam. Acabou
passando o Red Bull Bragantino e o Botafogo de Ribeirão Preto no grupo A, o São Paulo e o Água Santa no grupo B. O Santos ficou de fora do grupo A, fez uma campanha não muito boa, aliás é um time que está brigando pelo rebaixamento. Aliás, o Santos, se não me engano, está nos últimos 3 a 5 anos, nesse período, brigando para não cair no Campeonato Paulista, o que é uma coisa muito grave, não é mesmo, Miguel? Sim, e vai acabar prejudicando no Campeonato Brasileiro. Pode até ser rebaixado e vai prejudicar, né, o Santos, que foi a base, né, do Pelé, e o Pelé é o nosso rei, né? Então, eu tô torcendo pro Santos que ele consiga melhorar de fase. E um destaque que é o John Kennedy, ele foi o principal, acho que exemplar, né, pro Ferroviária. O John Kennedy, bem lembrado, o John Kennedy é atacante da Ferroviária, que infelizmente acabou sendo rebaixada para a Série A2 do Paulista, junto com o São Bento. Aliás, as últimas 2 rodadas foram as rodadas de algumas surpresas, como por exemplo a Portuguesa, que até o seu penúltimo jogo não tinha conquistado uma vitória sequer. Ganha o seu penúltimo jogo dentro de casa por 1-0, empata com o São Bento em 0-0, ganha o jogo por 1-0, empata com o São Bento em 0-0 e vira para cima do Mirassol na última rodada em Mirassol pelo placar de 2-1, e justamente quem cai é o São Bento, né? Junto com a Ferroviária, que infelizmente esse ano não fez uma campanha tão bacana assim, apesar de ter um jogador como o John Kennedy, que era emprestado do Fluminense, não é isso? Para a Ferroviária, foi até um dos destaques da primeira fase do Campeonato Paulista. E já temos os classificados, conforme eu falei: Red Bull Bragantino e Botafogo de Ribeirão Preto no grupo A, São Paulo e Água Santa no B, Corinthians e Ituano, uma das piores campanhas no geral. O Ituano, se não me engano, ficou entre a 10ª e a 14ª posição e acabou se classificando devido ao regulamento de que, na primeira fase, os times do mesmo grupo não se enfrentam. Eles enfrentam os times dos outros grupos, mas no grupo deles isso não acontece. E Palmeiras e São Bernardo, aliás, o confronto das 2 equipes com as melhores campanhas. O São Bernardo, até depois de vencer o São Paulo, chegou a um recorde de 8 vitórias consecutivas. Se ele ganhasse mais um jogo, ele igualaria o feito do Noroeste de Bauru, da década de 50, 60, e também de uma outra equipe do interior, o Mogi Mirim do Carrossel Caipira. Não sei se você sabe, Miguel, para você aí que acompanha aqui o saldo da rodada, o Mogi Mirim do Carrossel Caipira era composto por 3 jogadores, os principais: Leto, Valber e Rivaldo, que veio de Santa Cruz para o Mogi Mirim. E o primeiro gol importante que ele fez foi um gol saindo do meio campo, no antigo estádio Wilson Fernandes de Barros. Ele fez um golaço do meio da rua. O técnico era o saudoso Oswaldo Alvarez, que foi treinador do Guarani, da Ponte Preta, da Seleção Brasileira Feminina de Futebol. Falecido Oswaldo Alvarez, saudoso Oswaldo Alvarez, o Vadão, né? E foi técnico de outros clubes, dentre eles o Corinthians, em outra época. E o Rivaldo, ele fez esse gol, ele acabou indo para o Corinthians, foi para o Palmeiras, e o resto é história acerca desse grande meio atacante do futebol brasileiro. E acabaram tendo as chamadas quartas de final, né? Do primeiro contra o segundo. O Red Bull Bragantino avançou. O Água Santa derrota o São Paulo nos pênaltis após um empate. O Palmeiras ganha do São Bernardo de 1-0. Um confronto interessante porque foi a melhor campanha do Campeonato Paulista, que foi a do Palmeiras, contra a segunda melhor campanha, não só do interior, mas do campeonato geral. Foi uma excelente campanha, aliás, palmas para o time do São Bernardo.
Sim. que infelizmente na Copa do Brasil não teve tanta sorte, acabou sendo eliminado na primeira rodada, perdendo para o Náutico por 2-0. Aliás, o time do São Bernardo foi um time que incomodou bastante, né? Não só Sim. jogando no seu estádio, o 1º de maio, como também fora de casa, conseguindo bons resultados, ganhando do São Paulo dentro do Morumbi de 1-0. Né? Foi uma equipe que deu bastante trabalho e é possível que se classifique para o torneio do interior. Eu posso até em outro vídeo falar sobre essa questão do troféu Paulista do Interior, que garante uma vaga no ano que vem para a Copa do Brasil, devido a essa nova classificação. Sim. O Corinthians foi eliminado pelo Ituano, também nos pênaltis, Sim. 7-6. Sim. Foi uma partida bem disputada. O Ituano abriu 1-0 com o Raí Ramos. Depois o Corinthians veio a buscar o empate. O Corinthians teve a oportunidade de poder ir à frente, mas com o pênalti desperdiçado pelo Fagner primeiro. Né? Aliás, o Fagner ele tem uma curiosidade. Em 4 a 5 oportunidades de disputas de pênaltis pelo Corinthians, ele perdeu todas as cobranças que ele fez. Sim. E sobre essa questão, você achou que foi uma surpresa o Ituano ter passado a passagem do Red Bull Bragantino, mesmo sendo o Botafogo de Ribeirão Preto? Sim, olha, eu acho que o Corinthians era favorito por ter um time com a maior potência do que o Ituano, e o Red Bull Bragantino ele tem, né, o destaque o Arthur, e o Botafogo de Ribeirão Preto, eu acho que ele mereceu passar, porque devido também às campanhas do próprio Santos e da Inter de sim. Limeira, que inclusive uma curiosidade, a Inter de Limeira ela ficou na última posição do seu campeonato, do seu grupo, e fez, se não me engano, de 4 a 6 gols. Teve um dos piores ataques da primeira fase do Campeonato Paulista. Ela teve 3 a 4 vitórias, mas todas por 1-0. É um resultado, uma coisa no mínimo inusitada, né? Sim. Para um campeonato. O São Paulo também, né, foi eliminado. É verdade, o São Paulo foi eliminado pelo Água Santa de Diadema dentro do Morumbi nos pênaltis. Aliás, teremos os confrontos já definidos para domingo. Palmeiras e Ituano, e Água Santa e Red Bull Bragantino. Palmeiras e Ituano domingo, e segunda-feira Água Santa e Red Bull Bragantino. Aliás, uma curiosidade entre esses 4 semifinalistas, é a primeira vez no século XXI que a decisão, né, entre os 4 melhores times, né, para ver quem será campeão, será entre uma equipe da capital e 3 equipes do chamado interior, ou equipes pequenas, já que o Água Santa é de Diadema, o Red Bull Bragantino é de Bragança Paulista e o Ituano é de Itu. Só que dessas 4 equipes, apenas o Água Santa é que nunca foi campeão paulista. Mas como assim nunca foi campeão paulista? O Red Bull Bragantino também não foi? Na verdade, o Red Bull Bragantino é uma fusão do Red Bull Brasil com o Bragantino, Clube Atlético Bragantino, que foi campeão em 90 naquela decisão caipira, decisão do interior, entre Bragantino e Novo Horizontino, que o Bragantino acabou se sagrando campeão paulista. Sim, é uma boa curiosidade, né? É verdade. E também o Ituano, o Galo de Itu, o rubro-negro do estado de São Paulo, ele teve a sua última conquista na década de 2010 a 2019, quando ele bate o Santos nos pênaltis por 7-6, inclusive o goleiro Wagner, que depois acabou indo para o Avaí, jogou em outras equipes, que defendeu a cobrança do jogador do time do Santos,
que deu a vitória para o Galo de Itu. Ele que já havia sido campeão paulista num torneio do Campeonato Paulista, que só tinha os campeões, os times do interior, desculpa, e depois, porque os times de São Paulo disputavam o torneio Rio-São Paulo. Né? No começo da década de 2000 teve essa questão, aí fizeram um super campeonato paulista, que reunia Palmeiras, Corinthians, São Paulo e Ituano. E no caso, o São Paulo acabou se sagrando campeão do super campeonato paulista, que foi realizado nessa década. Gostou do vídeo? Deixe o seu joinha, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. Quer dizer mais alguma coisa, Miguel? Algum comentário? Eu também queria dizer, né, que esses times aí que estão surpreendendo, os times pequenos que estão surpreendendo, mas eu queria dizer sobre o Vitor Pereira. O Vitor Pereira, ele veio para uma fase ruim, né, perdendo esses jogos, 4 vezes vice. Na verdade não foi 4 vezes vice, porque ele perde a semifinal para o Hilal, Riad da Arábia Saudita, fica em terceiro lugar vencendo o Al-Ahly no Mundial. Ele perde a Supercopa para o Palmeiras, ele perde um jogo para o Vasco, no caso, ainda na fase da Taça Guanabara, que depois ele acaba perdendo para o Fluminense de 2-1. E acaba perdendo a decisão para o Independiente del Valle nos pênaltis pela Supercopa. Pela Recopa Sul-Americana, desculpe. Agradeço por ter assistido o vídeo, deixe o seu joinha, se inscreve no canal e compartilha para todos, hein? Ok, pessoal. Bom, quero agradecer a presença do Miguel e aqui presente no vídeo. Muito obrigado aí pela participação. E é isso, pessoal. Gostou? Deixe o seu joinha, se inscreve no canal, ative o sininho das notificações para você receber sempre as novidades aqui do canal. Beleza? Um forte abraço, fique na paz e até a próxima.